Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele e hoje eu vou contar pra vocês da onde veio a origem do mundo bipolar. O nome mundo bipolar foi dado a um período em que os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como as maiores potências mundiais. E esses dois países apresentaram uma grande influência econômica, militar e política, interferindo nas grandes relações políticas de todo o planeta. O mundo bipolar aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, onde os principais países envolvidos, que eram a Alemanha, Itália, França, Áustria e Japão, se encontravam numa situação completamente destruída, envolvida socioeconômica, infraestrutura, estava tudo destruído. Além de terem perdido grande parte da sua população após a participação na guerra. Mesmo com todo esse cenário, a União Soviética e os Estados Unidos ainda conseguiram se estabelecer em continuar mantendo a sua política mais forte, seu regime militar, socioeconômica, estava tudo certo para ele. Porém, mesmo tudo isso, a União Soviética e os Estados Unidos tinham meio que um conflito assim por conta de ideologias diferentes. E uma dessas grandes potências vem o capitalismo pelos Estados Unidos, que por meio de investimentos, outras medidas políticas e até fornecimento de armas, teve uma grande influência sobre outros países que se optaram a seguir o sistema econômico capitalista. Olá, agora falarei sobre o socialismo e como ele atuou na Guerra Fria. O socialismo era uma doutrina defendida pela União Soviética, que hoje em dia reconhecemos como Rússia. Foi o socialismo, eles tinham a ideia de que o socialismo ia salvar a população em fatos econômicos e fatos em problemas sociais. O socialismo queria a mesma maneira que o capitalismo, queriam expandir essas duas ideologias, mas só uma poderia ter a opinião de todos, com certeza. Então, durante a Guerra Fria, muitos países concordavam com o socialismo, já outros países concordavam com o capitalismo. E agora eu vou mostrar alguns países que concordavam com o socialismo. Os aliados na Europa seria a Europa Central e a Europa do Leste, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. E até os anos 1960, a Albânia. Mas a partir daí, ela saiu isso. Em 1989 ocorre o fim da União Soviética. Que a União Soviética, também como defendia o socialismo, dando o fim dela, havia o fim do socialismo. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Pedro Bial, de Moscou. A doutrina Monroe foi basicamente uma política de Estado desenvolvida pelos Estados Unidos em 1823, durante a época do colonialismo. E ela foi desenvolvida pelo presidente da época, James Monroe, e ele tinha como principal objetivo fazer com que os países europeus não tentassem interferir nas políticas privadas dos países americanos e que eles também não tentassem fazer recolonização em países da América, porque ele queria que a América fosse livre das disputas e as influências das potências europeias. Porque foi nessa época que foi discutida entre essas potências europeias a chance de fazer a recolonização em alguns países da América. E também
também existe um slogan que eles criaram no meio de tudo isso, que foi América para os americanos, que era de fato a ideia que eles queriam passar para as potências europeias, que estavam tentando implantar as suas colônias na América. E também uma coisa que eles investiram bastante durante esse tempo foi a independência de muitos países na América, e também, principalmente na América Latina, e também na ocupação militar na América Latina de lugares que estavam sendo ocupados pelo poder europeu. A penúria e as restrições cobraram um preço alto. Na Inglaterra, assim como na Polônia, França, Grécia e Holanda, as pessoas estavam exaustas. Não havia nada. Nem casas, nem comida, nem carvão, às vezes nem mesmo água. Marshall sabia que levaria muito tempo para reerguer a Europa. E ele sabia que isso se tornaria um problema ainda maior do que a ameaça comunista para os Estados Unidos. O Plano Marshall e a Comecon, ambos eram planos similares. Eles tinham como objetivo de interagir com os países que estivessem envolvidos, proteger, industrializar e ajudar financeiramente. Porque eles tinham como alvo os países da Europa, porque no fim da Segunda Guerra Mundial principalmente, foi uma área que foi muito afetada. Ou seja, eles precisavam de ajuda para se reconstruir e conseguir se estabilizar. Então, a União Soviética criou a Comecon e o Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos. E eles foram com o objetivo de conseguir como se fossem países aliados. E ambos tinham o interesse de implantar os seus meios políticos. Ou seja, os Estados Unidos queriam implantar o capitalismo, ou seja, ele queria influenciar o consumo, as áreas privadas, por causa de propriedades privadas, e a democracia. Já a União Soviética queria implantar o comunismo, ou seja, economia planificada, partido único e coletivismo. Olá, agora eu citarei sobre a divisão da Alemanha que ocorreu entre 1945 a 1989, que foi um grande marco da Guerra Fria, né? E foi o resultado da Batalha da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Depois da Batalha de Berlim, toda a Alemanha foi dividida em 4 zonas de território. Essas 4 zonas de território foram divididas entre a França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Vale lembrar que Berlim foi dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Agora irei falar sobre a divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, ela tinha muita influência socialista, porque estava sob influências da União Soviética. Já a Alemanha Ocidental era sob influências do capitalismo por ser de influências norte-americanas, no caso dos Estados Unidos. 3 de maio de 1949. Konrad Adenauer, do Conselho Parlamentar, proclama em Bonn a Lei Fundamental da República Federal Alemã. No dia seguinte, entra em vigor a Constituição. Desde 1945, a Alemanha está dividida em 4 zonas de ocupação. Segundo o Acordo de Potsdam de 1945, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética concordam em administrar a Alemanha como unidade econômica. A OTAN foi um acordo militar feito pelos Estados Unidos, que envolveu os países da América do Norte e da Europa Ocidental para a defesa de ataques externos. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Em 1955, logo após, a Alemanha Ocidental aderir à OTAN. Objetivos da OTAN e do Pacto de Varsóvia. A organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, surgiu primeiro, em 1949, para lutar contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra os países membros. A resposta da União Soviética veio em 1955 com o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do Bloco Socialista e criado nos mesmos moldes da rival. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto para o ponto principal do muro, era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro, e havia até batucada. O Muro de Berlim foi um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Ele foi construído em 1861 e derrubado em 1889, e ele dividia a cidade de Berlim, capital da Alemanha, em 2 partes. Mas antes da gente entender a construção desse muro, é importante a gente relembrar o contexto histórico. Na Segunda Guerra, os vencedores foram os aliados, que eram Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra.
e na Conferência de Potsdam, os aliados decidiram dividir o território alemão em dois. Uma parte ficaria para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, e a outra parte para a União Soviética. Assim, nós tivemos a criação de dois países. De um lado estava a República Federal da Alemanha, ocidental e capitalista, e do outro a República Democrática Alemã, oriental e socialista. As pessoas do lado ocidental viviam melhor do que do lado oriental, porque o lado oriental tinha uma menor qualidade de vida, e as pessoas queriam fugir da parte oriental para a parte ocidental. E, na tentativa de conter um pouco isso, em 1848, Stalin cria o bloqueio de Berlim, que impedia a chegada de produtos importados por vias terrestres e fluviais. E em 1961, o primeiro-ministro da República Democrática Alemã decidiu construir o Muro de Berlim para impedir a fuga das pessoas do leste para o oeste. O objetivo dele era realmente criar um bloqueio físico para essas pessoas. Só que nisso ele dividiu famílias, amigos, e o muro tinha mais de 70 quilômetros de extensão. Ele tinha arames farpados e eletrificados, soldados que ficavam fiscalizando o muro o dia todo e cães. E esses soldados, eles tinham autorização para matar as pessoas que tentassem atravessar. Porém, 100 pessoas morreram tentando atravessar, mas uma média de 5.000 pessoas conseguiram atravessar o muro. E em 1889, durante uma onda revolucionária de libertação, o governo da Alemanha Oriental anunciou que os berlinenses do leste podiam atravessar para o oeste, e assim o Muro de Berlim foi derrubado. Muitas pessoas falam que a queda do muro foi o símbolo do fim da Guerra Fria, mas não foi. Na verdade, a Guerra Fria ela só acaba com o fim da União Soviética no final do século XX. Da Flórida, Castro de Cuba finalmente fez com que os Estados Unidos colocassem a ilha em quarentena. Filmagens aéreas revelaram a presença de armas nucleares soviéticas ofensivas em solo cubano. As crises dos mísseis de Cuba. Em 1945, se finalizou a Segunda Guerra Mundial e logo em seguida vieram duas grandes potências mundiais, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas só que no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou duas bombas no Japão, ou seja, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Foi nesse momento que os Estados Unidos mostrou sua potência armamentista e mostrou suas duas grandes bombas nucleares. Isso mostrou uma grande preocupação para a União Soviética, porque isso futuramente provavelmente seria uma grande preocupação para eles, porque poderia ser uma ameaça. Então, eles viram isso como uma forma deles perceberem assim, que eles necessitavam correr em relação à sua evolução armamentista. E foi a partir daí que eles começaram a desenvolver bombas nucleares também. E por conta de tudo isso, acabou surgindo uma grande tensão mundial. Mas também, ao mesmo tempo, as duas potências também estavam tentando estabelecer seus modelos políticos com seus aliados. E isso acabou gerando muitos conflitos. E no meio disso tudo, acabou surgindo a Guerra da Coreia, por conta de divergências políticas, e a Guerra do Vietnã, que surgiu pelas grandes divergências. E muitas vezes acontecia que as duas potências se estranhavam. Porém, elas nunca se atacavam porque ambas sabiam que isso iria causar um grande estrago. E porque eram consequências realmente severas. Porque poderia ocasionar a Terceira Guerra Mundial. Tá, pronto. E novamente, no meio de tudo isso, Cuba teve alguns problemas com os Estados Unidos. Nisso vem a questão de a tentativa de um golpe de Estado planejada pelos Estados Unidos, e a tentativa de invasão à cidade de Cuba, entre outras coisas. Porém, isso teve uma grande consequência. E isso afetou negativamente os Estados Unidos, porque Cuba se denominou socialista e fez uma grande parceria com a União Soviética. Isso eles acabaram criando laços e fez com que a União Soviética criasse uma grande vantagem, que é fazer a instalação de bases colocando mísseis soviéticos dentro de Cuba. Isso foi uma grande vantagem para a União Soviética, porque ele conseguiu, caso tivesse algum conflito direto dos Estados Unidos com a União Soviética, ele poderia usar como uma ameaça os mísseis que eles tinham instalados em Cuba. E caso também os Estados Unidos quisessem tentar invadir a cidade de Cuba, Cuba teria uma forma de se defender. Tá? E foi a partir do momento que a União Soviética fez a instalação de uma base de mísseis em Cuba que começou a crise dos mísseis. E foi nesse momento que os Estados Unidos só
sobre três possibilidades para tirar dessa situação, que era fazendo com que a base onde os mísseis estivessem fosse destruída, ou fazer com que Cuba se mudasse de lado, ou barganhar com a União Soviética dando algo em troca para eles. Mas acabou que no final das contas eles não fizeram nenhuma das três opções, e na verdade a União Soviética propôs que eles retirariam seus mísseis de Cuba se os Estados Unidos tirassem os seus mísseis da Itália e da Turquia. A Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais violentas da história, foi um importante acontecimento da Guerra Fria e ela começou em 1959 e terminou em 1975. O Vietnã lutou muito por sua independência, antes ele era uma colônia, e quando conquistou essa independência, ele se dividiu em dois, Vietnã do Norte, que era socialista, e Vietnã do Sul, que era capitalista. Porém, pouco tempo depois da divisão, o Vietnã do Sul sofreu um golpe de Estado, inclusive apoiado pelos Estados Unidos, no qual instalou-se uma ditadura. Os Estados Unidos apoiou esse golpe militar porque ele acreditava que, com uma ditadura, seria mais impossível o socialismo influenciar ali no Vietnã do Sul. Muitas pessoas eram contra essa ditadura e lutaram contra ela, inclusive esses grupos ficaram conhecidos como Vietcongs, que inclusive recebiam apoio do Vietnã do Norte, enquanto os Estados Unidos apoiava o regime ditatorial do Sul. Primeiro, os Estados Unidos apoiavam o regime, depois eles passaram a enviar suprimentos para a guerra, e depois eles começaram a enviar milhares de soldados para lutar nessa guerra contra os Vietcongs. E eles investiram muito nessa guerra, tanto enviando soldados quanto no investimento no setor bélico. Os Estados Unidos estavam meio que perdendo ali a guerra, porque dentro dos Estados Unidos começaram a surgir movimentos de oposição a essa guerra, como foi um exemplo do movimento hippie. E os Vietcongs estavam ganhando a guerra, porque eles conheciam muito bem ali a vegetação e o clima local, além de terem total apoio da população. Uma das técnicas utilizadas pelos Estados Unidos foi destruir vilas inteiras com bombas incendiárias para que as pessoas parassem de apoiar os Vietcongs. Então, muitas pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a guerra acabaram morrendo por conta dessas bombas. Devido às grandes perdas que os Estados Unidos estavam tendo, muitos soldados morreram, muitos soldados estavam mutilados, os Estados Unidos estavam gastando muito dinheiro com a guerra, então eles decidiram desistir dessa guerra. Assim, em 1975, acaba a Guerra do Vietnã e o Vietnã se reunifica novamente, voltando a ser um único país. Von Braun tried to catch up. Do we have a satellite or don't? Gentlemen, we made it to space. Today we have answered the Soviet challenge, and in doing so, opened the gates to the heavens. It would appear that we are in a race to space. A race that we intend to win. Now Koryalov plans his next spectacular move, the First Man. A corrida espacial foi uma competição entre ideologias entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem explorasse o espaço primeiro, meio que se um dos dois conseguisse explorar todo o espaço, ia provar que a sua ideologia era superior. A competição mesmo começou em 2 de agosto de 1955, quando a União Soviética resolveu responder a um anúncio dos Estados Unidos. Que o anúncio foi feito 4 dias antes da intenção de lançar os satélites no Ano Geofísico Internacional, declarando que também lançariam um novo satélite no futuro próximo. That was also the time when the designer of Soviet rockets, Sergei Korolev, started working on the project of his lifetime. It was the construction of the R-7 missile, which was destined to become the core of the Soviet agenda of peaceful space exploration. However, the talk back then focused on a new war. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles tinham uma tecnologia muito avançada por conta dos cientistas, então os Estados Unidos meio que fecham um acordo com eles, dando uma segunda chance a meio que usar a tecnologia deles para chegar ao espaço. E com isso, os Estados Unidos estavam saindo para frente, porque eles pegaram muitos mísseis, abusaram muito da tecnologia dos nazistas, e eles estavam praticamente superior. Porém, a União Soviética não perdeu tempo e também abusou um pouquinho dos cientistas nazistas. Os soviéticos capturaram vários engenheiros nazistas, e com isso, a União Soviética foi o primeiro a mandar o primeiro satélite artificial para o espaço, sendo um lançamento bem sucedido, que é a Sputnik 1. E depois, quando John Kennedy começou a aumentar as apostas,
eles decidiram mandar o primeiro homem para o espaço, para ver quem conseguiria mandar o primeiro homem para o espaço. Literalmente, a pisar na Lua. A União Soviética estava passando muito bem sucedida com tudo isso, porque até certo ponto eles estavam ganhando a corrida, mandando homens até a órbita da Terra e mandando animais também, até ver que, tipo, os animais, eles não estavam mais voltando mortos. Então, tipo, tava dando certo chegar até lá. Mas os Estados Unidos, como sempre, acabou passando na frente, mandando o primeiro homem pra Lua. Workers of the world. Hi, folks. Joe's the king because he's no smarter than workers in other countries. Are you kidding? He's no stronger than workers in other lands. Oh, yeah? Well, just watch me. Ow! Just because Joe's an American doesn't mean... Yeah? Well, being an American is the best thing in the... Oh! My back! Sure, being an American is great, but how could you be superior to any foreigner when you or your folks might be any one of a dozen different races or religions? So, if you're no Superman... Olá, agora eu falarei sobre a propaganda da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética usavam muito divulgações nas mídias para que pudessem proporcionar suas ideologias e acabar com o oponente. Então usavam as suas propagandas em folhetos, revistas, a TV, programas de rádio e também, claro, em discursos políticos. A propaganda teve um grande marco no começo da Guerra Fria, pois propunha um papel muito importante para a sociedade, que era que a sociedade percebesse isso, as suas ideologias, e passassem a acreditar e também não seguissem o caminho de outras ideologias, a não ser do próprio país. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve muitos personagens de histórias em quadrinhos que hoje em dia nós reconhecemos, como por exemplo o Hulk, também tem o Homem-Aranha, também tem o Homem de Ferro e o que seria mais importante seria mesmo o Homem de Ferro, que foi o começo dos maiores personagens, sem contar também do Capitão América. Temos também muitos filmes que teve em Hollywood com esses contextos de o grande salvador ou sempre os Estados Unidos demonstrava ser o salvador da União Soviética, sempre se mostrava que estava à frente da União Soviética. Já a União Soviética tinha mais a ideia de fazer estátuas e monumentos que homenageavam a Stalin, que seria o líder da União Soviética, no caso, hoje em dia a Rússia, naquele período da Guerra Fria. Ao final dos anos 1940,